Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do Teoremas e nos próximos minutos falaremos sobre os diferentes tipos de taxas de juros que estudamos na matemática financeira. Muito bem, pessoal, vamos começar então o estudo dessa parte da matemática muito interessante, chamada de matemática financeira. E para iniciar esse estudo, eu falei desses 6 tipos de taxas de juros que a gente encontra aí nos exercícios e nos conceitos que fazem parte dessa área da matemática, como eu falei no começo, chamada matemática financeira. Bacana. Comecei essa análise falando apresentando o conceito de juros, certo? Você pode definir ou classificar juros de várias formas diferentes. Coloquei aqui uma definiçãozinha, juros, o valor referente ao retorno de uma transação financeira. Uma transação financeira, acho que é toda a negociação que envolve, de fato, um capital, certo? E essa transação, ela ocorre de maneira a haver algum tipo de recompensa para pelo menos uma das partes, certo? Uma parte vai ser recompensada, de repente, com um adiantamento, com o acesso a um valor que provavelmente ela não teria naturalmente, enquanto que a outra parte vai ser recompensada com um acréscimo ou com um rendimento em cima do valor que ela empregou nessa transação. Esse rendimento a gente chama de juros. Bacana? Existem formas diferentes de você analisar, de você calcular esses juros dentro de uma transação. E aí, esses acordos, claro, essa maneira de você estudar, analisar esses juros aí dentro da transação, vai depender dos acordos definidos, entre as partes. E no nosso caso aqui, nesse estudo teórico da coisa, vai depender do que o enunciado te der, ou a parte da matéria aí que você estiver analisando. Bacana. Como eu falei, dentro dessas transações, você vai encontrar as chamadas taxas de juros. Só que aí você pode encontrar também aí dentro dessas questões, da parte da teoria em si, 6 taxas diferentes. Bacana? 6 taxas analisadas em contextos diferentes ou apresentadas de maneiras diferentes. E esse vai ser o nosso estudo da aula que vai se desenrolar nos próximos minutos. Bacana. Comecei então conceituando juros e uma outra ideia, uma outra forma de você analisar os juros aí é já inserindo a ideia da taxa de juros. Bacana? Falei o que é juros, o retorno, o rendimento que você vai receber dentro de uma transação financeira, de uma transação monetária. Bacana. Então, o que de fato vai ser essa taxa de juros? A taxa, ela vai ser a razão entre os juros que essa transação rendeu aí e o capital investido, certo? Repare que você pode analisar praticamente todo tipo de problema de matemática financeira como sendo isso, como um investimento, bacana? Por mais que você analise uma situação, por exemplo, de uma compra. O cara que à vista vai comprar com um desconto tal, mas a prazo ele vai comprar por um valor X qualquer. E aí ele quer saber a taxa que vai incidir sobre essa transação aí desse pagamento a prazo. Você pode analisar isso perfeitamente como se fosse um investimento. Quanto que esse capital inicial, que seria o preço à vista, vai render num futuro, nesse pagamento parcelado, nesse pagamento a prazo. Todo tipo, como eu falei, de exercício que você vai analisar, que você vai encontrar aí, de certa maneira você pode tratar como sendo de fato uma espécie de investimento, como por exemplo nesse caso aqui que eu falei, dessa compra a prazo. O valor à vista funcionaria como sendo uma espécie de capital inicial, enquanto que o valor que você vai pagar no final nessa compra a prazo seria mais ou menos o quanto que o quanto que esse dinheiro valeria ou renderia num investimento à taxa de juros que essa transação vai ser analisada. Bacana? Essa taxa de juros, como eu falei, vai ser calculada por essa razãozinha aqui, tá? Os juros que a transação rendeu, dividido pelo capital. Bacana. E aí, logo abaixo, coloquei uma dessas 6 taxas que a gente vai ver na aula de agora. Coloquei aqui primeiro. Quando que eu tenho taxas proporcionais?
Para analisar se duas taxas são proporcionais, né, ou de fato definir taxas proporcionais, você vai pegar taxas que obedeçam a esse tipo de relaçãozinha aqui. Bacana? Você vai pegar a taxa 1, que ela incide no período N1 dela, e você vai encontrar uma taxa proporcional a ela que vai render num outro período N2. Por exemplo, se eu analiso aqui uma taxa de 24% ao ano. 24% ao ano. Aí quero saber qual é a taxa proporcional a essa aí, se eu estiver analisando uma incidência mensal. Se eu quiser saber uma taxa ao mês. Bacana? Como é que eu calculo isso aí? Beleza. Eu tenho a taxa anual, certo? Ou seja, em um ano, eu tenho 12 meses. É como se fosse o meu I1 e o meu N1. Agora eu quero saber qual é a taxa proporcional a essa aí ao mês. Não é isso? Daqui o meu N2 e um mês, certo? Vi aqui, ó, quantos meses tem um ano? 12. Então eu vou calcular dessa maneira a taxa proporcional a 24% ao mês, a 24% ao ano, ao mês, certo? Simplifico aqui, ó, por 12 em cima e embaixo. Aqui fica 2. De maneira que eu acho que a taxa ao mês proporcional a esse 24% ao ano é igual a 2% ao mês. Bacana? Isso aí só um exemplo. Existem situações que você vai, o que a questão vai pedir, que você calcule a taxa proporcional. A gente vai ver aqui, né, que existe uma taxa que ela é apresentada fora do período de capitalização, fora da maneira que essa capitalização é feita. Dessa maneira você precisa encontrar a taxa que de fato vai funcionar aí, vai ser aplicada nessa transação. Muitas vezes essa taxa nada mais é que uma taxa proporcional a essa taxa inicial que eu falei que está aplicada fora do período de capitalização. Bacana? Então é interessante a gente saber aí essa ideia de taxa proporcional, certo? Vou apagar aqui e continuar falando sobre os outros tipos de taxas que a gente estuda. Muito bem, pessoal, continuando nossa aula, então, temos aqui as taxas equivalentes. Quando que eu digo que duas taxas são equivalentes? Quando eu pego duas taxas distintas, aplicadas ao mesmo capital, no mesmo intervalo de tempo, quando elas geram o mesmo juros, ou seja, quando elas resultam no mesmo montante, eu tenho que essas taxas são equivalentes. Bacana? Taxas equivalentes são aquelas que, aplicadas no mesmo intervalo de tempo, a um mesmo capital, elas vão gerar os mesmos juros, ou seja, o mesmo montante, né? Lembrando que montante é capital mais juros. Bacana? Depois dessa aula aqui, eu vou falar sobre regimes de capitalização. Aí eu vou falar com mais detalhes sobre essa parte de montante e tal. Agora aqui eu estou focando na análise específica das taxas de juros. Bacana? Beleza. Aí tá. Coloquei aqui duas situações, beleza? Porque dependendo do tipo de regime que a questão me der, se for um regime linear ou um regime composto, dependendo do tipo de coisa que ela me disser, eu vou calcular essa taxa equivalente de maneira diferente. Bacana? Como falei, eu vou ainda ter uma aula específica sobre essa parte dos regimes de capitalização, mas agora eu vou falar resumidamente, né? Eu posso ter duas situações para analisar essas taxas equivalentes. A primeira é no chamado juros simples, bacana? Que eu calculo de fato os juros dessa maneira, bacana? Capital vezes a taxa vezes o período que esse capital aí ficou envolvido nessa transação, bacana. Eu tenho então que duas taxas serão equivalentes, a taxa I1 vai ser equivalente à taxa I2 quando elas gerarem, como já falei, o mesmo juros. Bacana? Como isso? Digamos que eu tenho aqui, né, então, ó, esse capital C vezes uma taxa, vou botar aqui, uma taxa anual de 12%. Bacana? Vou colocar na forma unitária. De 12%. Eu quero calcular qual vai ser a taxa equivalente a essa taxa anual, só que mensalmente. Bacana? 12% ao ano
Quero calcular uma taxa que vai ser equivalente a ela, que eu vou chamar de taxa I2. Só que essa taxa vai ser calculada mensalmente. Bacana? Em um ano tem quantos meses? 12, não é isso? Então, ó, elas têm que gerar os mesmos juros no mesmo intervalo de tempo, né? Um ano para taxa em ano, 12 meses para taxa em mês. Fazendo essa conta aí, eu acho que essa taxa I2 vai dar 0,01. Isso vai ser o I2, né? Passando isso aí para a forma, para a razão centesimal, né? Para a minha forma de porcentagem, eu tenho que I2 é igual a 1% ao mês. Repare que calcular taxas equivalentes quando eu tenho esse tipo de transação, quando eu tenho um regime de capitalização simples, eu tenho que essas taxas serão simplesmente taxas proporcionais. Bacana? Repare que daria a mesma coisa, né? Se eu pegasse aqui esse 12, aí eu quero calcular a taxa proporcional a ele ao mês. Bacana? 12 ao ano, eu tenho 12 meses no ano. Quero calcular a taxa proporcional aqui. De qualquer maneira, isso daria 1% ao mês. Bacana? Isso aí para o regime de juros simples. Agora, se eu fosse analisar para um regime de juros compostos, que eu não vou entrar agora em detalhes, mas eu sei que eu tenho esse esquema aqui. Bacana? Para calcular isso, a ideia é a mesma. Eu tenho que calcular taxas equivalentes, serão aquelas que aplicadas ao mesmo capital, no mesmo intervalo, no mesmo período ali, eles vão gerar o mesmo juros, no caso aí o mesmo montante. Bacana? Acontece que quando eu analiso isso para juros compostos, né? Posso cortar aqui, né? Esses capitais, porque são iguais. Acontece que o cálculo dessas taxas equivalentes é dado simplesmente no processo de você igualar o que é chamado de fator de acumulação, que é esse elemento aqui, ó, que é esse I mais a taxa elevada ao período que essa taxa ficou envolvida nessa transação. Bacana? Vou pegar aqui de exemplo o mesmo 12%. Bacana? Tenho aqui 12% ao mês, 12% ao ano, ou seja, né, um ano. Eu quero saber a taxa equivalente a isso aí ao mês, né? Um ano eu tenho 12 meses. Não é isso? Essa conta é simplesmente isso aqui, né? Eu somar isso aqui, ó, vai ficar 1,1 elevado a 12. Aí esse expoente 12 aqui, né? Ia passar para o outro lado com uma raiz que eu posso escrever na forma do expoente fracionário, não é isso? Então é 1,12 elevado a 1 sobre 12. Isso é igual a 1 mais a taxa I2. Bacana? Fazendo essa conta aí, essa continha aqui, vai dar como resultado esse 1,0095 aproximadamente. Isso aí, 1 mais I2. De maneira que essa taxa aí, então, taxa I2 equivalente seria esse 0,95% ao mês. Bacana? Certo. Então, ó, vi aqui como é que eu calculo taxas equivalentes. Bacana? Como eu falei, numa aula futura, analisaremos aí esses dois regimes de capitalização, que é uma análise muito interessante. Bacana? Aí coloquei aqui outros dois tipos de taxas, certo? As taxas nominais e as chamadas taxas efetivas. O que eu tenho? Quando uma questão ou um contrato, o que é que seja, me apresenta ali taxas, mas essa taxa ela está dada num período diferente do período onde eu vou, de fato, realizar essa capitalização, essa taxa é chamada de taxa nominal. Como assim? Aqui, ó, coloquei essa reticência aqui para indicar que eu tenho mais texto para cá, mais texto para lá, tá? Só pegando a parte importante. Aí botei aqui, né? Taxa de 2,3% ao ano em 5 trimestres. Esse capital vai ser capitalizado, de fato, né? A essa taxa, que é uma taxa anual, mas em 5 trimestres. Tá vendo? Aqui eu tenho a taxa dada ao ano, enquanto que o ciclo vai se encerrar em cada trimestre, né? A cada trimestre que eu vou, de fato, gerar juros em cima disso aí. Bacana. Essa taxa, como eu falei, ela está ao ano, enquanto que o período são os períodos dados aí são trimestres. Então, essa taxa é chamada de taxa nominal. Bacana? Não é essa taxa, de fato, que você vai aplicar na hora de calcular qual vai ser os juros, qual vai ser o seu rendimento aí.
Bacana? A taxa que você vai usar para calcular esse rendimento é chamada de taxa efetiva. Bacana? A taxa efetiva, que nada mais é do que a taxa equivalente. Olha aí que bacana. Eu tenho essa taxa aqui ao ano. Para calcular a taxa que de fato vai valer aqui, basta que, dependendo da situação, né? Geralmente eu tenho essa transação dada em juros compostos, basta que eu faça essa relaçãozinha aqui, ó. Olha aí. Aqui eu tenho a taxa ao ano. Bacana? Seria assim, né? Basta que eu iguale os fatores de acumulação de capital. Seria 1 mais, escrevendo isso aqui na forma unitária, 0,023 ao ano. 1 igual, aí 1 mais a taxa ao trimestre, vou até botar um Tzinho aqui, ao trimestre, lembrando que em um ano eu tenho quantos trimestres, né? Em um ano eu tenho 4 trimestres. Bacana? De maneira que, fazendo essa conta aqui, eu vou achar de fato a taxa que eu vou aplicar na hora de calcular os rendimentos, aí, os valores que eu vou ter de retorno nessa transação. Bacana? Então, a taxa efetiva nada mais é que a taxa equivalente à taxa nominal que você encontra num enunciado ou num contrato onde a taxa de juros é dada num período diferente do período do qual, de fato, essa transação vai correr. Bacana? Vou apagar aqui e falar de mais tipos de taxas que nós temos aí, ainda a taxa real e a taxa aparente. Muito bem, pessoal. Agora faremos a análise, né, das chamadas taxas aparentes e taxas reais. Essas taxas aparecem quando a gente analisa aí um negócio chamado correção monetária, certo? Que pode ser dada de diversas formas diferentes, por diversos fatores diferentes. Um desses fatores, por exemplo, é quando eu tenho uma inflação. Bacana? A taxa aparente é a taxa que aparece exclusivamente no contrato, sem levar em consideração esses fatores externos, como, por exemplo, a inflação. Aí eu coloquei aqui um trecho, certo? Considerando que tem mais texto para lá, mais texto para cá, tá assim, né? Tem umas coisas escritas, aí chega nessa parte. Taxa de 9,2% ao ano, com uma taxa de inflação de 4% ao ano. Bacana. Essa taxa primeira que eu faria aqui, tá vendo? Que ela é uma taxa à parte e depois eu falo da inflação. Essa taxa que aparece é a chamada taxa... Desculpa, é a chamada taxa aparente. Ou seja, essa taxa ela é apresentada sem levar em consideração, de fato, esses fatores externos que alteram, que vão alterar, de fato, o que eu vou receber dessa aplicação. Bacana? Enquanto que a taxa real é a taxa que justamente leva em consideração essa correção monetária. Analisando que um investidor aplicou uma certa quantia num período, e nesse período houve uma análise apreciável aí da inflação. O que ele vai receber vai ser diferente do que essa taxa inicial, do que essa taxa no contrato, do que essa taxa aparente indicava para ele, certo? Porque essa inflação ou qualquer outra transformação, ou qualquer outro fator que apareça aí no decorrer dessa aplicação, vai de fato alterar o que ele receberia. Bacana? A taxa que leva em consideração isso, a taxa que vai mostrar de fato, com base no que ele investiu, o que ele vai receber de juros, é chamada de taxa real. Bacana? E para analisar essa taxa real aí, a gente leva em consideração, né? Botei aqui, ó, uma taxa gama, que eu vou chamar de taxa de inflação. Essa taxa R, que é o que eu falei que é a taxa real. E uma taxa I, que é a minha taxa aparente. Bacana? E eu consigo montar uma relação entre essas três taxas aí. Tá? Uma relação bem simples. Lembra lá no começo que eu falei que os juros, que a taxa, aliás, é igual aos juros dividido pelo capital, quanto que você aplicou, né, dividindo o que você vai ter de retorno. Bacana? A taxa real vai seguir exatamente essa ideia. Bacana? A taxa real você vai conseguir a partir de uma chamada correção monetária, certo? Analisando aí justamente o que você vai perder, certo? O quanto que, por exemplo, aqui nesse caso, a inflação vai influenciar no resultado, no montante que você teria. Bacana? Considerando que esse montante 1 é justamente o montante que você teria analisando essa taxa aparente. Tá? Vou considerar num período único. Enquanto que esse montante 2
é justamente o que essa inflação, certo? Que esse fator externo aí vai influenciar no quanto que você vai receber, no retorno que você vai ter. Bacana? Substituindo ali, ó, o que eu tenho é que essa taxa real, ela vai ser C vezes M1, né? Então é 1 mais I menos C vezes 1 mais esse gama, dividido justamente por M2, né? Que é C vezes 1 mais gama. O mais gama. Posso simplificar os 6, né? Coloquei esses dois em evidência, cortei com o de baixo. Separando aqui, né? Esses fatores que aparecem no numerador. Eu tenho assim, né? Ó, essa taxa real vai ficar 1 mais I sobre 1 mais gama menos 1 mais gama dividido por 1 mais gama. Bacana? Esse é o gama. Isso aqui, ó, me dá a seguinte relação envolvendo justamente essas três taxas. Essa taxa R vai ser igual aqui, ó, 1 mais I dividido por 1 mais gama, menos, aqui, ó, 1 mais gama dividido por 1 mais gama, 1. Posso passar esse menos 1 para o outro lado. R mais 1 é igual a 1 mais I dividido por 1 mais gama. Bacana? Essa é a relação que envolve aí essas três taxas. Bacana? A taxa de inflação, a taxa real e a taxa aparente. Beleza? Então, essa foi a nossa primeira aula falando aí sobre as taxas, esse tema introdutório muito importante. Na nossa próxima aula eu vou falar sobre os regimes de capitalização. Aí eu já vou dar ênfase em detalhes, aí, em partes, que agora eu não falei, porque o nosso foco, de fato, como disse, era observar as taxas de juros. Bacana? Se esse vídeo te ajudou, deixa seu like aí, compartilha essa aula com seus amigos. Bacana? Siga o Teoremas nas redes sociais. Se ficou com alguma dúvida, é só mandar mensagem que eu estou à sua disposição. Bacana? Um abraço e até a próxima.